Olá, amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos de volta aqui para então darmos continuidade à nossa leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos encontramos então no capítulo de número 16 e nesse tema, utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria. Bem, para aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Bem, quero informar vocês também que estão chegando pela primeira vez que a nossa leitura e estudo por aqui se fazem por aproximadamente 30 minutos. Um pouco mais ou um pouco menos. E por que eu considero leitura e estudo? Porque eu dou as minhas opiniões sobre aquilo que nossos irmãos espirituais, sobre aquilo que eles nos trazem e nos dizem. Ok? Então nós estamos no capítulo de número 16 e lá no finalzinho desse estudo, que está falando sobre a riqueza e a fortuna. Nos encontramos na segunda parte, ok? Desse capítulo. E começa assim a informação, abre aspas. A consequência dessas palavras, tomada em sua acepção rigorosa, seria a abolição da fortuna como nociva à felicidade futura e como fonte de uma multidão de males na terra. E seria, além disso, a condenação do trabalho que a pode obter, a fortuna, né? Então seria a condenação se a pessoa ser rico. Ele está falando aqui que no texto anterior fala, né, que é mais fácil entrar um camelo passar por um buraco de agulha do que o reino entrar no reino dos céus. Então, se formos pegar o pé da letra, é o que ele está falando aqui. Seria a condenação do trabalho, que muita gente adquire a riqueza e a fortuna consequência do seu trabalho, ok? O eu não está em ter a fortuna, mas em fazer mau uso dela, ok? Ele continua. Consequência absurda que conduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Então, gente, mesmo que alguns homens ricos e poderosos sejam gananciosos e queiram criar e montar indústrias para obterem lucros absurdos, eles, querendo ou não, acabam contribuindo para o progresso, embora a intenção deles não seja essa, mas porque gera emprego, gera renda. Vocês entenderam? Eles não estão fazendo de boa intenção, mas a lei da natureza do progresso, ninguém foge dela. Você tendo a noção do que está fazendo ou não tendo, ok? E ele continua. Se a riqueza é a fonte de muitos males, ela excita tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, é preciso tornar-se não a coisa, mas o homem que dela abusa, tá vendo? Não é a coisa que faz mal. Se você pega uma ferramenta para capinar um terreno e você discute com o teu vizinho naquele momento, pega a enxada e mata o seu vizinho. Uma discussão boba. Então não é a ferramenta que provocou mal, mas foi você que fez mau uso da ferramenta que foi colocada em sua mão. Ok? E ele continua. Que abusa de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso, tá vendo? O que lhe poderia ser mais útil. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Tá vendo como é que o planeta está? Se encontra nesse estado desde a época de Kardec, hein? Há 160 e poucos anos atrás. E ele continua. Se a riqueza não tiver, se não produzir, senão mal, se a riqueza não devesse produzir, senão mal, Deus não a teria colocado sobre a terra, claro, né? Cabe ao homem
dela extrair o bem. Se ela não é elemento direto do progresso moral, é sem contradito aquilo que eu falei antes, um poderoso elemento do progresso intelectual. Vocês estão vendo? Quer dizer, querendo ou não, o homem tentando tirar proveito, né, fazer mau uso da riqueza, é o progresso intelectual que ele vai ter que parar para pensar, analisar, criar novas fórmulas de lidar com aquilo que ele quer ter um ganho maior. Querendo ou não, ele está cooperando com o progresso, embora a sua intenção não seja essa. E a intenção do ser humano é tudo, não é verdade? Pois é. E ele continua. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pelo aprimoramento material do globo. Deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta, para alimentar essa população que cresce sem cessar. É preciso aumentar a produção. Se a produção de uma região é insuficiente, será preciso ir procurá-la fora. Por isso mesmo, as relações de povo a povo se tornam uma necessidade. Para torná-las mais fáceis, é preciso destruir os obstáculos materiais que as separam, tornar as comunicações mais rápidas. Para esses trabalhos, que são a obra dos séculos, o homem teve de tirar material até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-los mais segura e rapidamente. Mas para realizá-los foram-lhe precisos recursos. A necessidade fez-lo criar a riqueza, como o fez descobrir a ciência. A atividade necessitada por esses mesmos trabalhos aumenta e desenvolve a sua inteligência. Essa inteligência que ele concentra, primeiro, na satisfação das necessidades materiais, está vendo? Embora ele tenha o egoísmo que é satisfazer materialmente, mas seja como for, ainda assim, ele continua, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais, está vendo? A riqueza sendo o primeiro meio de execução, sem ela, não mais grande trabalho, né? Sem ela não existia grande trabalho. Não mais atividade, nem estímulo, nem pesquisas. É, pois, com razão, considerada um elemento de progresso. Então, gente, nós estamos vendo que, infelizmente, as pessoas falam, né? O mundo é desigual, a riqueza está muito mal distribuída, e etc e tal. Mas, minha gente, quando nós, seres humanos, saímos, tivermos tirado de dentro de nós, não é verdade? O egoísmo, o orgulho e a vaidade, nós vamos considerar todo o trabalho digno de, no mínimo, do ser vivo, o ser humano poder sobreviver com dignidade. Mas enquanto o egoísmo, né, e a vaidade predominar, aqueles que têm muito dinheiro não vão cansar de ajuntar dinheiro. Só que esses espíritos vão desencarnar, eles não viverão aqui para sempre. Da mesma forma que nós também não. Então, em vidas futuras, eles vão ver o tempo que perderam, não é verdade? Onde poderiam ter feito maiores progressos e retornarão na vida e farão as coisas melhores, como nós também faremos. Então, meu amigo, não existe essa catástrofe que estou anunciando, que vai separar o joio do trigo, que vai haver não sei o quê, que o planeta Terra vai ser isso, aquilo. Essa separação, afastando aqueles que ainda não querem se melhorar, já começou há 100 e poucos anos atrás. Vocês entenderam?
mas ainda está até hoje. E vai continuar por talvez 200 ou 300 anos. Para que o ser humano, para que o espírito, não digo nem o ser humano, porque parece que são duas coisas e não são, é a mesma coisa. Mas vai demorar, na minha visão pequena, 200 ou 300 anos para que o espírito tenha um controle maior sobre a matéria e não se deixe levar pela influência, né, da matéria, né, pela ilusão que a matéria nos cria, os desejos, né, o poder, isso dá. Todo mundo tem essa vontade de ser poderoso, poder mandar, não é verdade? Tem um ditado que fala assim: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ok? Então, infelizmente, é isso que vivemos, querendo ou não. E se você não obedece porque você não tem juízo, você vai sofrer as consequências. Infelizmente é isso. Infelizmente. Então a riqueza, ela não é condenada por Deus, nunca foi, nunca será. Se fosse, Deus não colocaria aqui na Terra, ok? Ninguém conseguiria ser mais do que outro em riqueza. Mas aí o mundo não teria crescido e desenvolvido quanto desenvolveu. O cara que é um cientista, o cara que trabalha com química, na área de medicamentos, qual a intenção dele? Descobrir uma forma para ficar rico. E quando ele se entrega a esse trabalho, ele começa a investir seus próprios recursos, contratar gente, gerar emprego, para que ele tenha um ganho altíssimo e produzir em grande escala. Acaba gerando emprego e desenvolvendo sua própria inteligência, ok? O problema, como ele fala aqui, não está na riqueza, mas no mau uso dela, ok? E ele vai falar agora sobre desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura em vão resolver, se não se considera senão a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Não o são por uma razão muito simples. Vai explicar, vocês vão ver que a coisa é complicada, né? Somente distribuir a riqueza para todo mundo igual. Olha só. Não são por uma razão muito simples. 2 pontos. É que eles não são igualmente inteligentes, tá vendo? Não são igualmente ativos, laboriosos, ou seja, dedicados para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar, né? Que tem aquele que gosta de gastar, né? É verdade? Pois é. Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que a fortuna igualmente repartida daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente, que supondo-se essa repartição feita, o equilíbrio estaria rompido em pouco tempo, pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que supondo-a possível e durável, cada um tendo apenas do que viver, isso seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade, que supondo-se que ela desse a cada um o necessário, não haveria mais o arguilhão que compele às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é porque daí ela se derrama em quantidade suficiente, segundo as necessidades. Bem, gente, tem outra questão aqui que é muito interessante. Não sei se esse irmão vai falar, mas não importa. Mas veja bem, não tem gente que não gosta de trabalhar? Imagina se a renda fosse distribuída igualmente. A pessoa já não gosta de trabalhar. Ela não teria necessidade nenhuma de correr atrás. Porque as coisas viriam para ela facilmente. E aquele que se dedica ao trabalho, que procura melhorar,
ganharia a mesma coisa que o outro que não faz nada? Vocês acham que é justiça nisso? Quer dizer, um se entrega ao trabalho, se dedica. Tem gente que trabalha pelo prazer, gosta de ver seu trabalho produzir, ajudar no meio social. Não é verdade? Pois bem, esses teriam o mesmo salário que aquele que não faz nada, aquele que é preguiçoso. Por isso, minha gente, essas diferenças sociais são muito necessárias. Ainda, por causa da desigualdade que existe de paixões, de gostos, de preferências que cada um de nós temos. Ok? E ele continua aqui. Admitindo isso, quer dizer que a distribuição fosse feita igual, pergunta-se, por que Deus a dá a pessoas incapazes para fazê-las frutificar para o bem de todos? Aí vem aquela questão, poxa, fulano é rico e não faz nada de bem para ninguém. Por que Deus dá para esse cara? Vocês acham que esse cara, que é rico, que não faz bem para ninguém, que não ajuda ninguém, você acha que antes dele nascer aqui na Terra, ele já estava planejado fazer isso? Não. Esse espírito veio com uma boa intenção de fazer o bem, de saber usar a riqueza dele. Só que chega aqui, se deixa levar pela influência dos outros, né? Porque ele é rico, ele não pode trabalhar, que não ser otário, que ele tem que ser um manda-manda. Então, tudo isso aí, infelizmente, a convivência vai corrompendo o homem. Ele começa a se achar melhor do que os outros. Eu vou contar uma coisa para vocês. Você, por exemplo, a pessoa é pobre, né? Vive com sacrifício, enfim, mas vive. Aí, de repente, ela ganha na loteria, fica milionária. É claro que ela vai mudar seus costumes todos. Primeiro vai mudar de casa. Vai comprar um bom carro e, se puder, vai contratar até um chofer, se ela não souber dirigir ou se não quiser dirigir, né? Ela não vai mais almoçar no botequim da esquina. Vocês estão entendendo? Ela vai procurar comer o do bom do melhor. Vai no restaurante caríssimo. Quando entra no restaurante desse, o garçom vem de tratar essa pessoa como doutor. Aqui no Brasil tem isso, né? Eu não sei se essa cultura de chamar os outros de doutor só porque tem dinheiro, se fora do Brasil é assim, mas aqui é assim. Só porque o cara tem dinheiro é doutor. Aí ele vai no restaurante, pela primeira vez comer, um restaurante caro, vê um garçom e pergunta a essa pessoa, oi doutor, tudo bem com o senhor? O senhor quer uma mesa? Tem preferência de sentar em algum lugar? Aí ele olha para o garçom e fala para o garçom, olha meu amigo, tudo bem com você? Isso quando a pessoa tem bom senso. Aí responde ao garçom e fala para o garçom, meu amigo, deixa eu falar uma coisa para o senhor, eu não sou doutor não, pode me chamar de você. Aí o garçom, tá bom doutor. Aí ele retruca, não doutor, não você. Aí o garçom, meio contrariado pelo trabalho de serviço, tá, ok, então você quer sentar onde? Ali, coisa e tal. A primeira vez ele foi lá comer, foi chamado de doutor, retrucou o garçom. A segunda vez ele foi lá, no outro restaurante, outro garçom tratou ele como doutor. Ele retrucou. Ele falou, não sou doutor. Então chega um momento, na terceira vez ele já não retruca, já não reclama do garçom. Ele vê que não adianta ele falar com as pessoas vão ficar chamando ele de doutor. Mais uns anos na frente, ele se acha o verdadeiro doutor. E se numa discussão que houver com alguém ou com o garçom, ele vai perguntar para o garçom, você sabe com quem você está falando? Vocês estão vendo? Então nós somos assim. Raros são aqueles que da pobreza se tornam ricos e continuam simples. É muito difícil. Para ele continuar uma pessoa comum, simples, ele não pode sair daquele meio social que ele frequentava, o botequim, o bar, os vizinhos, os parentes, os colegas. Se ele sair desse meio, ele vai se sentir um doutor, sim. Porque assim todo mundo vai tratá-lo como doutor. Não é verdade? Pois bem, então vamos continuar aqui. Pergunta, né? Por que Deus dá riqueza para essas pessoas que são tão ruins? Aí ele fala assim, aí ainda está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus, dando ao homem o livre-arbítrio, quis que ele alcançasse por sua própria experiência a distinção do bem e do mal, e que,
a prática do bem fosse resultado dos seus esforços e da sua própria vontade. Ele não deve ser conduzido fatalmente, nem ao bem, nem ao mal, sem o que não seria senão um instrumento passivo e irresponsável, como os animais. A fortuna é o meio de prová-lo moralmente, mas como, ao mesmo tempo, é um poderoso meio de ação para o progresso. Deus não quer que ela fique muito tempo improdutiva e por isso a desloca incessantemente. Cada um deve possuí-la para experimentar e servir-se dela e provar o uso que dela sabe fazer. Mas, como há a impossibilidade material de que todos a tenham ao mesmo tempo, que, aliás, se todo mundo a possuísse, ninguém trabalharia e o aprimoramento do globo com isso sofreria. Cada um a possui a seu turno. Quem não a tem hoje, já a teve ou terá numa outra existência. E quem a tem agora, poderá não tê-la mais amanhã, ou seja, na próxima existência ou nessa existência mesmo atual. Há ricos e pobres, porque Deus, sendo justo, cada um deve trabalhar a seu turno. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Vocês estão vendo? Rapaz, eu conhecia uma pessoa que ela tinha muito dinheiro, mas muito mesmo. Então, infelizmente, ela não sabia lidar com seus funcionários, tratava muito mal seus funcionários. E o patrimônio dela era considerável. Seja como for, ela sofreu um baque enorme na sua vida. Teve um problema na empresa e ele perdeu tudo que tinha. Ficou reduzido apenas à moradia que ele tinha, a casa própria e nada mais. Mas enfim. Então, gente, se você faz mau uso da tua fortuna e não consegue enxergar, né, a responsabilidade que você tem com ela, ou você sofre na vida atual, perde tudo de uma vez, ou então, meu amigo, na próxima vida você vem pobre e miserável para dar valor àquilo que você fez mau uso numa vida anterior. É assim que as coisas são, querendo ou não. O homem pode ir contra tudo isso aí, mas não tem como mudar a natureza das coisas. E ele continua aqui. Deplora-se com razão o lamentável uso que certas pessoas fazem de sua fortuna, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca. E se pergunta se Deus é justo em dar a riqueza a tais pessoas. É certo que se o homem não tivesse senão uma só existência, nada justificaria essa repartição dos bens da terra. Claro, se fosse uma vida só, né? Então Deus seria injusto, daria riqueza para uns e pobreza para os outros. Mas, sem em lugar de limitar a visão à vida presente, considerasse o conjunto das existências, vê-se que tudo se equilibra com justiça. O pobre, pois, não tem mais motivo para acusar a providência, nem para invejar os ricos. E os ricos não têm mais do que se glorificar pelo que possuem. Se dela abusam, não será nem com os decretos, nem com as leis suntuárias que se remediará o mal. Não existe lei nenhuma, não é verdade? Pois é. As leis podem momentaneamente mudar o exterior, mas não pode mudar o coração. Por isso, elas não têm senão uma duração temporária e são sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmos quando os homens se regerem pela lei da caridade.
Então, gente, quando nós, o espírito, né, for regido, quando nós tiver mais caridade no coração, a riqueza vai ser menos, como eu poderia dizer assim, essa diferença tão grande entre pessoas que têm uma fortuna que não tem nem mais onde enfiar dinheiro no banco, imóveis, tudo que ele adquire, aviões, jatos, helicópteros e tudo mais, para satisfazer carros, veículos caríssimos, só para satisfazer, né, a sua vaidade, o seu orgulho, o seu egoísmo de se mostrar para os outros que ele é melhor do que todo mundo. Então, quando isso acabar, minha gente, aí sim, né, essa desigualdade que é tão grande vai diminuir. Mas sempre haverá desigualdade. Não pode, vocês vejam bem, uma pessoa que se esforça, que se dedica a vida toda, desde cedo, a estudar, trabalha de dia, estuda à noite para pagar sua faculdade. Eu, infelizmente, nem isso eu pude fazer porque eu trabalhava até tarde, saí do trabalho muito tarde, não podia fazer minha faculdade, tive que trancar minha matrícula. Agora, vocês vejam bem, quantas pessoas, né? Tem parentes meus, irmão meu que saiu do trabalho e ia para a faculdade. Pagava a faculdade com o salário que eu recebia, fazia, né? Se matava para ter conhecimento, para ter um emprego melhor. Aí ele, depois de tantos anos sofrendo isso, ou uma pessoa dessa, que se esforça para ter um bom emprego, um bom trabalho, vai ganhar o mesmo do que o cara que não tem nenhum primário, que preferiu ficar nas esquinas, conversando com um colega e amigo, que preferiu não estudar, não se dedicar, não se esforçar. Vocês acham que isso é justo? Não é, não é verdade? Então, minha gente, não vamos esquecer que tem aqueles que lutam e não saem do lugar. Não é verdade? Então, tudo está escrito lá antes da gente reencarnar, tudo que a gente quer viver, até onde nós iríamos. Não é verdade? Mas não está tudo escrito. Os nossos erros, nossos atropelos, nossos desenganos, nossos enganos. Não é verdade? O engano dos outros. Nada disso. Agora, a coisa principal da tua vida estava escrito. Tipo, quem você é filho, né? Seus pais, se você está escrito para ser pai ou mãe, está escrito quem você vai receber como teu filho. E daí está escrito. Agora, se seu filho vai ser bonzinho contigo ou não, aí é outra história. Vocês estão entendendo? Então está tudo escrito mesmo. Se você vai ser rico ou não, está lá escrito. Se você vai ser rico, vai ser. Vai se dedicar, vai trabalhar, vai dar sorte e vai ficar rico. Porque está na tua prova principal. Agora, se não tiver, meu amigo, se você não pode ser rico, porque você já fez mau uso da riqueza, tu pode fazer o que for, meu amigo. Estudar que nem um condenado, trabalhar que nem um condenado, vai conseguir só sobreviver a vida toda. Entendeu? Porque não está na tua programação, não adianta. Então fica aqui a dica para vocês de hoje. Estamos chegando ao nosso tempo final. Vamos parar por aqui. E na próxima leitura será a terceira parte. Ok? Então fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.